Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, né, canal 23, e para você que nos acompanha por todo o Brasil aí pela internet, mais uma edição do Jornal Argumento. E hoje, né, as embaixadas brasileiras nos países europeus entraram em greve de advertência. Aquele anúncio que havia sido feito pelo Ministério da Fazenda sobre o reajuste das bebidas, literalmente acabou, vai ser transferido para setembro de forma escalonada, e a argumentação é de que isso acontecesse, né, se o aumento do imposto fosse feito agora, 200 mil pessoas perderiam o emprego e poderia faltar bebida fria na Copa. A gente fala também sobre uma pesquisa que foi divulgada de intenção de votos para o governo do estado, né? A gente fala daqui a pouco, divulga os números e pasmem, né? Há 30 dias da abertura da Copa do Mundo, apenas 40% daquilo que foi até agora planejado está realizado. Falta 60% em menos aí de 30 dias. Comigo aqui, jornalista Marcelo Heleno, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado pela presença. E durma com barulho desse, né? Eu durmo. Eu durmo. E falei na rádio hoje o que não se fez em 7 anos não vai se fazer em 30 dias. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, e tem gente, tem uma série de mistérios em torno da Copa do Mundo. Acredito que a Copa em si é um evento muito interessante para qualquer país. Só que do jeito que a coisa foi conduzida desde o início do Brasil, nós estamos desperdiçando uma grande chance de demonstrar que evoluímos em termos de capacidade, em termos de produtividade, em termos de nação. Infelizmente, está dentro da minha previsão. Vai ser a Copa do jeitinho, improvisando daqui, improvisando dali. O tal do legado definitivamente não vai ocorrer. O que vão ficar são estádios, 12 estádios que foram construídos numa concepção moderna, e o resto é quando algum Deus quiser. E dentro dessa questão da Copa, né, o fator que mais, pelo menos o que dizem que vai ser afetado, é a questão da mobilidade. Vamos ter um problema crônico aqui. Há também aí mais de 60 obras que sequer saíram do papel, ou seja, 60 projetos que deveriam já estar prontos ainda estão no papel e não, logicamente, né, não terá tempo aí para que haja essa realização em tão pouco tempo. Os aeroportos, outras coisas ligadas à questão da mobilidade, metrô, veículos sob terra, e também o comércio, né? A questão aí foi, inclusive hoje, o Banco Central disse que nos dias de jogo, Marcelo Heleno, se você tiver alguma conta para pagar, não se preocupe. É só até 1h da tarde. Depois da 1h da tarde... Dia do Jogo do Brasil. No jogo do Brasil. Nos Jogos do Brasil, até 1h da tarde, vão funcionar as instituições bancárias. 1h da tarde fecham as portas. Então, ou seja, vamos ter um mês de julho, que já é um mês de junho, que precede um mês de feriado. Vamos ter aí 2 meses seguidos. Mas aí não difere muito, não. A realização da Copa no Brasil ela vai ser muito parecida no geral da Copa que foi realizada na África, na Alemanha e tudo mais. O horário de jogo do Brasil não funciona nada. Acho que foi na África mesmo, quando o Brasil jogava 11 horas ou 1h da tarde, 11 horas, por exemplo, 10 horas parava tudo. 2 da tarde o país voltava a funcionar. Mas muitas empresas, elas adotaram aquela questão de o funcionário assistia aos jogos na empresa. Isso. Nesse caso, não, vai para casa. Agora, no geral, André, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, o Goiânia não tem jogo da Copa do Mundo, tá? Não é cidade sede. Então, Goiânia não altera nada. Muito provavelmente Brasília, por exemplo, que está do lado e tem jogos... no Mundial, tem 6 jogos. No dia em que houver jogos pelo Mundial, é feriado na cidade, pelo menos em meio período.
facilitar a questão da mobilidade, para facilitar a vida da cidade, para deixar que a cidade fique por conta da Copa do Mundo. E o pior de tudo foi a entrevista hoje que foi dada pelo ministro Aldo Rebelo, né? Segundo ele, não vai haver nenhum tipo de ação, nenhum tipo de protesto, essas coisas. Mas hoje o comitê organizador da Copa do Mundo, Marcelo, disse que, mais uma vez, a burocracia atrapalhou a execução das obras. O próprio governo cria essas burocracias e acaba reclamando delas, disse que as obras não ficarão prontas porque o país é muito engessado. Não, mas não justifica, foram 7 anos. Se tivesse começado a fazer na época certa, tanto é que os estádios, mesmo aos trancos e barrancos, que era o centro do evento, né? Os estádios ficaram prontos, com atraso, mas ficaram prontos. Estão praticamente prontos. Até daqui a 30 dias, os estádios vão estar totalmente prontos para a Copa. Então não é só o país engessado, é a prioridade que se estabeleceu em cada esfera. Agora, interessante que já teve torcedor que ficou assustado sábado em Porto Alegre, o jogo do Internacional, que foi um evento teste para a Copa do Mundo. Os seguranças, a FIFA já proibiu, já botou em prática a proibição dos radinhos de pilha. É claro que o público da Copa é diferente, é a tendência que tenhamos um volume maior de estrangeiros que não se ligam muito nisso, mas essa tradição do brasileiro de ir para o estádio com o radinho de pilha não vai ter na Copa. Esqueçam. E vale lembrar que teve uma iniciativa na Bahia, né, onde eles criaram, como teve a Vovozela lá na África, inventaram um instrumentozinho musical e o Brasil jogou tão mal que o pessoal jogou tudo no campo. Não, mas, pois é, e aí houve a proibição da FIFA, né? E não é pelo instrumento musical. A FIFA veio dizendo que não era permitido instrumento musical durante os jogos. Isso é uma piada, que a vuvuzela na África do Sul é exemplo de que pode sim. O problema é que quem fabricou, quem inventou esse instrumento foi o Carlinhos Brown, pensando na Copa e tudo mais. E o Carlinhos Brown começou a fazer o trem sem a licença da FIFA. O problema não é o instrumento musical, é que a FIFA não ganha dinheiro com ele. Exatamente. E aí a outra questão, nós vamos falar depois, é sobre a economia. Agora o Celso, do setor Bueno, que participou conosco aqui no domingo, fez vários elogios aqui, a gente fica muito feliz, né, ao receber. Aí ele fala que é fã de nós dois, uma dupla dinâmica, né, que o programa poderia ser diário. Aí eu disse para ele que o programa era diário. E ele respondeu o seguinte: 7 horas da manhã eu estou dormindo. 5 da tarde minha esposa está vendo novela. Então, e aí manda a foto do filho dele, do Davi, que também disse que, mais uma vez, né, torce pelo nosso trabalho. Por acaso, passando pela televisão, viu o nosso programa, gostou, ficou vidrado e a partir de agora, todo domingo, estará nos acompanhando. Obrigado aí o Celso aí do setor Bueno. Torce por nós, mas torce pelo Vila Nova também, pelo amor de Deus, viu? Aí ele só fala uma coisa aqui que é recorrente. Só espero que vocês dois aguentem a pressão nos próximos meses. O bicho em cima de vocês vai pegar. Aí eu disse para ele que já são 20 e tantos anos de jornalismo, né? Independente. Isso aí é coisa que eu já tenho 30 anos no lombo, já recebi tanto rótulo, já recebi e tirei tantos rótulos na vida que 2 ou 3 a mais ou a menos não faz muita diferença, não. Daqui a pouco a gente vai mostrar Nós Somos as Ruas, para ouvir as pessoas sobre a questão da economia, né? Afinal de contas, uma pesquisa no domingo que a gente publicou e havia aquele objetivo do governo de acabar com o pessimismo do brasileiro. Pesquisas vieram e mostraram que aumentou o otimismo, já há aí a possibilidade, Marcelo,
Guido Mantega disse hoje que nessa próxima reunião do Copom, 0,25% de aumento nos juros, aí chegaremos a 11,5% de juros ao mês. Para uma política aí que se falava estabilizada, é uma política de juros muito alta, né, para o cidadão. E a razão básica dessa alta nos juros, e o governo não assume isso, é o gasto que o governo tem para manter as suas contas correntes em dia, né? O governo precisa de estar fazendo circular esse dinheiro. E para conseguir captar esse dinheiro, tem que oferecer esses juros cada vez maiores. Então, para atrair investidores. Só Agora, que hoje, Marcelo, Mantega... só te passar a informação. Logo depois da declaração do ministro Guido Mantega, que vai elevar os juros, né, provavelmente, porque só na reunião isso pode acontecer. Ele pode ser voto vencido. Um banco alemão emitiu uma nota dizendo que investir no Brasil não é um bom negócio. Aí é o seguinte, o Guido Mantega, eu não estou entendendo as coisas. Saíram agora os dados da inflação, a inflação voltou para dentro da meta, perto do teto, mas está dentro da meta. O teto da meta é 6,5, né? Chegou aí a coisa de 6,15, 6,20, não me recordo bem. Ele fala, não, que agora, a partir de agora, a expectativa é esse mesmo, de decrescer. Mas você não vê nenhuma relação com a situação do país na fala do ministro. Do jeito que está, a inflação pode voltar a estourar a meta e pode ficar. E o grande problema dessa inflação brasileira hoje é que, apesar dela estar dentro da meta, ela sempre se aproxima mais da superação dela. Isso quer dizer, o governo não consegue 4,5%, é o teto. O teto não, é a meta. O governo, ao invés de estar perseguindo os 4,5 para chegar nos 6,5, devia estar perseguindo 2,5 para chegar nos 4,5, porque a inflação vai ficando alta, mais alta que o normal, mas só 1,5, só 2%, isso ao longo dos anos tem um reflexo muito grande na economia. E você lembrou aí já na abertura do programa, essa de tributar mais a cerveja, o refrigerante, bebidas frias, para compensar a queda de arrecadação que o governo está tendo, é uma piada. Você vai aumentar um produto, você vai onerar ainda mais um setor que pode não ser essencial, já que tem muita gente que acha que bebida alcoólica realmente não é gênero de primeira necessidade, refrigerante não é um gênero de primeira necessidade. Mas aí vem o outro lado, né? As empresas do setor ameaçam com demissão. Aí me parece que num ano eleitoral falar que vai adiar a aplicação do imposto agora, peraí, o governo não está precisando desse dinheiro? Pode mesmo adiar por 4 meses? E aí o desemprego agora vai ficar para a véspera da eleição? Não estou entendendo mais nada. O que foi dito hoje, né, que a partir deste mês, haveria aí um aumento no imposto de bebidas chamadas frias. Só que o governo recuou. O setor produtor disse que se houver esse reajuste, pelo menos 200 mil funcionários serão desempregados em função da queda do consumo. E o governo também, sensível ao momento da Copa, né, onde a euforia do brasileiro aumenta, repassou esse reajuste para a partir de setembro e de forma escalonada. Ou seja, mais uma vez aí, já não é a primeira vez que o governo recua em função da Copa. Isso é uma bobagem. Em termos de preço, por exemplo, nesse momento da Copa que as pessoas estão mais animadas, não fazem muita conta de gasto, perdão, esse aumento no preço das bebidas, das chamadas bebidas frias, dos refrigerantes, ia ser de menos 2%. O que dá isso, André? Coisa de centavo. Não tem um reflexo que justifique isso, não. Isso não passa de pressão por parte das empresas em cima de um governo que é fraco, um momento delicado, um momento econômico que é complicado. O governo já tem uma série de problemas, de pressões de setores aí em função da Copa do Mundo.
os museus de greve, Polícia Federal ameaçando entrar em greve. Embaixadas no exterior, Embaixadas greve. no exterior, motoristas de ônibus em greve, várias categorias promovendo greve aí, os controladores de voo que podem ameaçar também. Então, A própria Polícia Federal. Polícia Federal, então, o governo está tentando tirar a pressão em cima dele neste momento. E as empresas estão se aproveitando disso. Você acha que 200 mil demissões assim, da noite para o dia acontece? E tem um Acho que problema maior também, que foi divulgado agora há pouco, né? Que o Filipão pode ser que talvez ele não vá comandar a equipe do Brasil, porque a Justiça de Portugal abriu um processo contra o Filipão, segundo o fisco lá de Portugal, ele deixou de declarar pelo menos 21 milhões de reais. E ele pode ser chamado durante a Copa para prestar esclarecimento sobre essa situação. Outro tema também. Não, mas ele não vai. Claro que ele não vai. Não vai sair daqui do Brasil. O que ele vai fazer lá em Portugal? Isso é bobagem. Não vai, não. E a gente está vendo agora, né, nesse momento, pelo Brasil inteiro, uma série de reivindicações, né? Lá em São Paulo, a Avenida Paulista está bloqueada, protestos dos professores, né? Os rodoviários já entraram na justiça e deve aí paralisar por algum tempo também lá em São Paulo. Hoje foi um dia de caos, apenas 10% dos ônibus funcionaram. Outros problemas também que estão sendo criados, Marcelo, em função dessa questão da Copa. Todo mundo está aproveitando agora para fazer greve, porque como tem muita coisa para terminar... E tem algumas coisas que são reflexos de alguns problemas que não tem nada a ver diretamente com a Copa. A paralisação dos ônibus no Rio hoje... apenas 10% dos ônibus circularam, mais de uma centena de ônibus depredados de novo, tudo mais. Isso tudo acontece porque existem algumas categorias. Nós vivemos recentemente, no ano passado, uma experiência dessa aqui. Essa greve no Rio está sendo comandada por uma dissidência do movimento sindical. O sindicato formal dos trabalhadores fechou um acordo, está tudo bem, está resolvido o problema do ponto de vista formal desse sindicato. Tem um outro grupo que não concorda com esse sindicato, tem uma outra estrutura e está promovendo esse problema. Agora, por quê? Quantos sindicatos a gente vai ter que ter por categoria? Já pensou o caos que vai ser? Amanhã resolve ter 4, 5 sindicatos nos rodoviários. Aqui em Goiânia nós tivemos esse problema na paralisação dos professores. Exatamente. Um grupo dissidente criou uma categoria que não tinha registro no Ministério do Trabalho, mas representava uma parcela significativa dos professores. Então, ou seja, essas lideranças que vão sendo criadas e vários sindicatos, né, que se auto-intitulam defensores de pequenas partes de grandes categorias. Você pega a saúde hoje, você tem um sindicato que, em tese, reúne todo mundo da saúde. Aí quando você vai secar o bagaço, aí tem entidades de médicos, tem a dos cirurgiões dentistas, tem as dos fisioterapeutas, tem a dos psicólogos, tem a do pessoal administrativo, aí está segmentado. Mas vamos pegar um exemplo claro, né, para a gente mudar de assunto, a questão da greve da Polícia Civil aqui em Goiânia. Sindicato de papilocopista, sindicato de escrivão, sindicato de agente policial, sindicato de não sei o quê. Só de policiais são 2 sindicatos, né, a Hugo Posse e também aquela do Silveira, o Sindipol. Então, ou seja, é um momento que o Brasil está passando dificuldade e o cidadão que acaba sofrendo com esses tipos de problemas. Exato. Agora, isso é culpa da Copa? Não, não é culpa da Copa. Isso é um problema que o país não resolveu. Não resolveu. A própria questão da violência, da insegurança, que já arranha a imagem do Brasil lá fora. Todos os países, praticamente todos os países que estão orientando os turistas que vêm acompanhar a Copa no Brasil, estão orientando a tomar alguns cuidados para evitar assaltos. O governo da Bélgica emitiu ontem um aviso
Isso. orientando o cara, ó, guarda um dinheirinho que esse é pro ladrão. Se ladrão aparecer, já entrega e já resolve o problema. Então, agora, isso é um problema da Copa? Não, não é um problema da Copa. A insegurança, nós convivemos com ela diariamente. Quantas pessoas não usam esse lugar como, olha, atualmente eu saio de casa e não sei se vou voltar. Eu acho que não é tão exagerado assim, certo? Mas que existe um clima muito grande de insegurança entre as pessoas hoje, tem. Ninguém fica na rua à noite. Ninguém sai para caminhar à noite. Ninguém sai sozinho muito cedo. Nós tivemos notícia aí recentemente que tinha um bando fazendo assalto a usuários de transporte coletivo de madrugada. A Polícia Civil agiu, foi lá, se passou por usuário de transporte coletivo, pregou fogo num, prendeu mais dois e pelo menos com aquele grupo resolveu o problema. Mas se a polícia for fazer isso, vai ter que fazer praticamente diariamente, vai ter que fazer uma força-tarefa com isso. O grande problema, Marcelo, que a gente vê nesse aspecto é que ontem foi divulgado um relatório pelas Nações Unidas e coloca o Brasil como um dos países onde a polícia é mais violenta. Será que esse pessoal lá da Comissão Internacional dos Direitos Humanos, né, que fica num país luxuoso onde não há violência, será que eles não percebem que a sociedade está violenta e os policiais estão reagindo? Que é um contrassenso, né? E isso aí chamou muito atenção para a questão da Copa. O Brasil está entre um dos 7 da polícia mais violenta, mas não tem um estudo sobre a ação dos marginais. Exatamente. As pessoas hoje, elas, no geral, têm mais uma propensão maior à violência, até à maturidade, muito mais cedo que na nossa época. Imagina você, André, com 16, 17 anos, e hoje o que é um jovem, um adolescente de 16, 17 anos. Não dá para comparar. E outro fato que chamou a atenção, A começar pela perspectiva de vida que você tem. Eu, com os meus 16 anos, eu estava entrando na faculdade, certo? E a perspectiva que eu tinha era consolidar toda uma vida, sair de uma infância e construir uma carreira, ver para onde é que os ventos iam soprar, ver o que ia acontecer no futuro. O adolescente de 16, 17 anos, o que pensa na escola mesmo de forma decisiva é minoria hoje. Pois é. E alguns fatos que a gente vai abordar durante o programa, não me esqueça, né? Que a implantação do passe livre deu problema, mas algumas matérias foram veiculadas hoje, Marcelo, principalmente na região do Rio de Janeiro. É um paradoxo, ou seja, grande parte dos hotéis que vão hospedar as seleções estão a poucos metros das favelas. Aonde vai ficar a seleção inglesa, logo depois ali tem a Rocinha. Aonde vai ficar a seleção espanhola, tem o Morro do Alemão. E alguns jogadores já estão receosos sobre a questão da hospedagem, exigindo até paredes blindadas de hotel. É o paradoxo, ou seja, as favelas estão encravadas no centro dessas cidades que vão sediar. Mas é a mesma coisa, não é em relação à Copa. Isso é uma situação que tinha que ser resolvida antes, não é agora. E tem muita coisa que foi anunciada essa semana, por exemplo, a multa para pilotos, para companhias aéreas que utilizarem mal os aeroportos, atrasarem voos e tudo mais. Gente, como é que você vai fazer uma exigência dessa, visando a Copa do Mundo, faltando um mês? Isso é uma medida que devia, no mínimo, ter sido implementada no início do ano. Ou negociada, né? Porque... Não. Podia ser implantada, mas no começo do ano, que aí você dava tempo para que todo o sistema operacional tivesse a oportunidade de acostumar com essa ideia e trabalhar em função disso. Eu encontrei com uma pessoa hoje que chegou a Goiânia, veio de fora, falando, não, eu até estranhei que eu cheguei a Goiânia 15 minutos mais cedo que o previsto, utilizando. Hoje está tranquilo, certo? Agora, se o sistema for trabalhado com mais tempo, você vai ter melhor resultado. Tem equipamento que está sendo instalado no aeroporto de Porto Alegre, por exemplo. O aeroporto está esperando esse equipamento há 12 anos. Exato. Você vai resolver o problema de 12 anos em um mês?
Inclusive, diga-se que nesse período, né, esses equipamentos que estão chegando são aqueles equipamentos que permitem o pouso da aeronave aonde não há visibilidade, ou seja, chamado aquele pouso por equipamentos, né? Quantos acidentes já aconteceram nos aeroportos, quantos aeroportos já foram fechados por não terem essa condição de atender a esse tipo de aterrissagem, agora querem fazer tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E vamos falar, daqui a pouco a gente fala sobre a questão da política goiana, mas a informação é André Vargas, o ex-vice-presidente da Câmara, foi desfiliado do PT, passou por uma suspensão e agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Já está certo, né? Agora à tarde houve já a determinação, a decisão. E aí, cara pálida, o que esse rapaz tem a dizer, hein? Ele admitiu que usou o jatinho, ele admitiu tudo aquilo que a ele foi imputado de irregularidades, porém não fugiu da Câmara, da Comissão de Constituição. Primeira coisa, de ética. Esse processo dentro do Legislativo é um processo político. Ele não se trata de um processo jurídico. Precisa ser bem entendido. Normalmente o acusado, como é o caso do André Vargas, vai querer levar a questão para o aspecto jurídico. Não existe nada provado contra mim, eu não estou sendo investigado, eu não isso, blá, blá, blá. Tudo bem, mas o que está em jogo é a imagem do parlamentar. Parece incrível que numa classe que é muito mal vista pela população, alguém invoque, mas é isso que é invocado, a imagem do parlamento que está sendo arranhada por fatos como esse. Marcelo, não está sendo arranhada? Não, está sendo arranhada, claro, sim. Claro que está. Mas é que é tanta coisa que fica impune que a gente estranha quando acontece isso. E é claro que no caso do André Vargas foi criado aí uma certa comoção na opinião pública, uma cobrança maior em cima do parlamento, e o parlamento vai ter que agir. Vai depender muito da evolução dos fatos e do momento em que o caso chegar. Primeiro, a votação do Conselho de Ética, que é meramente formal. Sim. Que o Conselho de Ética, na verdade, vai fornecer um parecer dele. O veredito que ele chegar é um parecer para a decisão final que vai ser tomada pelos deputados na casa. Se for um período pré-eleitoral, a tendência é que o André Vargas seja cassado. Sim. Porque ninguém vai querer correr o risco, ou a maior parte dos deputados não vai correr o risco de um adversário chegar lá no seu curral eleitoral e falar: fulano de tal defende corrupto, que é isso que vai, embora não haja a prova de corrupção do André Vargas, é essa a imagem que fica. E uma outra notícia do Judiciário também, né? É essa questão do ministro Joaquim Barbosa e todos os ministros do Supremo Tribunal que se manifestaram a favor primeiro de devolver o dinheiro, porque o PRT usou dinheiro do fundo partidário para defender seus políticos na questão criminal e não eleitoral. E já há consenso entre os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal de que esses partidos sejam punidos e que também isso é impensável, né, que fique fora das eleições. Isso é impensável. Não, para com isso. Mas assim, que tenham que devolver. Agora, Marcelo, é brincadeira, né? Utilizar o dinheiro do cidadão, porque o fundo partidário, ele é uma contribuição dos nossos impostos para os partidos. Utilizar isso para contratar advogados para defender essas pessoas que foram criminalmente indiciadas, aí parece que quando você fala que o cidadão tem um repúdio maior à política, ações iguais a essa reforçam, né? A questão que está colocada aí, é claro que o gasto não é correto, mas certamente vai aparecer dirigente partidário
dizendo que esse é um assunto interna corporis, quer dizer, da economia interna, da decisão interna de cada partido. Já apareceram alguns. O que é perfeitamente questionável. Será que o PT consultou todos os seus filiados para saber se podia ou não utilizar o dinheiro na defesa do Genuíno, por exemplo? O PR consultou os seus filiados, aqueles que mantêm a estrutura, se poderia usar o dinheiro para a defesa do Valdemar da Costa Neto? Isso não existe, é decisão de cúpula. Isso é uma coisa. Agora, isso deve ser amenizado porque há nessa terça-feira troca de comando no Tribunal Superior Eleitoral. Exato. Quem externou essa posição, defendendo a punição rigorosa, é o ministro Marco Aurélio Mello, que deixa de ser presidente. E quem assume é Dias Toffoli. Não tem nada pessoal contra, é um sujeito educado, já tive com ele pessoalmente, mas ele foi advogado do PT, dificilmente, coincidência ou não, ele dificilmente toma um posicionamento contrário aos petistas e ele defende uma posição mais liberal da justiça no processo eleitoral em relação a partidos e candidatos. Então, muito provavelmente, Dias Toffoli não vai comungar com essa posição mais dura, certo? Até porque o judiciário hoje, o próprio Supremo, está tendo outras questões maiores, mais importantes, mais graves e mais polêmicas a tratar. A principal delas é essa decisão agora do Joaquim Barbosa de tomar para si a execução das penas dos condenados do mensalão. Inclusive um erro, ele anunciou agora à tarde que ele quer fazer uma visita a Papuda. Aí a gente se lembra do episódio do Pareja aqui em Goiânia, né? Porque é uma loucura. O caso do Pisolato, que a justiça italiana vai decidir sobre a extradição ou não. E Joaquim Barbosa disse que quer conhecer a Papuda para saber das regalias dessas coisas todas. É uma loucura, lembra Homero Sabino, né? Mas a questão maior aí, acho que é uma posição muito ruim, essa falta de critério da justiça no trabalho aí dos condenados no regime semiaberto. O Joaquim Barbosa botou na cabeça agora que todo mundo tem que cumprir pelo menos um sexto da pena em regime fechado. Isso não existe. Isso não existe. O princípio da presunção também não existia e passou a existir. Pois exatamente. Aí é o seguinte, isso na minha opinião, pelo que eu já vi disso tudo mais, quem foi condenado abaixo dos 8 anos já tem direito ao regime semiaberto. É uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Só que também não é do jeito que os defensores do PT dizem também, todo mundo já devia ter arrumado. Não, tem que cumprir alguns princípios básicos. O primeiro deles foi cumprido, todo mundo foi recolhido ao presídio. Isso é correto. Vai trabalhar, vai fazer serviço externo? Vai. Precisa se arrumar um lugar onde esse serviço externo vai ser feito. No caso aí do Delúbio, do próprio Zé Dirceu, foi arrumado. Agora, chega Joaquim Barbosa e diz que a CUT, que era o lugar de trabalho de Delúbio, as outras decisões, que esses lugares, o Zé Dirceu foi negado em função disso, que o Zé Dirceu ia trabalhar no escritório de um advogado que não para lá pela natureza da atividade dele, então o advogado não não está conferindo o resultado do trabalho do seu... ressocializá-lo, né? Peraí, André. Tá, tudo bem. E aí ele dá a entender de que esse serviço deveria ser prestado no âmbito da esfera pública. Peraí, cá para nós. A Assembleia Legislativa aqui de Goiás não está tendo conviver com o drama de uma investigação em torno de funcionário fantasma, gente que não vai lá de jeito nenhum? Sim. Quantos casos a gente ouve em todas as esferas de governo? Não, aqui tem funcionário fantasma, aqui tem gente que não está... Ir ou não ir, não vai fazer muita diferença. Quer dizer que o Estado é quem faz o controle rígido da presença do cidadão? Então, um cara como Zé Dirceu só poderia prestar serviço na esfera pública, que o serviço público é que vai cobrar dele presença?
Ah, faça-me um favor, Não, né, doutor? até mesmo porque uma das grandes falhas hoje do sistema judiciário é que muitas pessoas cumprem esse tipo de serviço, né, trabalham no semiaberto e não há fiscalização, Sim. não há visita, não existem pessoas suficientes para visitar esses lugares para saber se a pessoa está indo, se não está. Visitas flagrantes para saber se a pessoa está lá. Isso, no caso do Delúbio, por exemplo, a vara de execuções penais já foi lá na corte atrás dele. Sabe qual é o relatório que tem no processo? Ok. Quer dizer que o cara foi lá, não, tá lá, tá tudo bem. Nisso, o Joaquim Barbosa tem razão em reclamar. Você não tem um relatório de produtividade, saber que o cara está fazendo. Pô, mas é só o Delúbio? E os outros? Às vezes certo? até... A gente entende, eu entendo que, é claro que os condenados do mensalão não são condenados quaisquer. Sim. Eles chamam a atenção por si mesmos, é por isso que o Correio já foi atrás para ver o que os caras estão fazendo nesse serviço externo. A Folha já foi atrás, já mostrou o dia que o cara saiu para consulta médica sem autorização, sem conhecimento da justiça. Mostrou que tem gente que sai para encontrar a esposa, certo? Em tese, uma prerrogativa, é normal, certo? Já teve gente que foi rezar sem comunicar a justiça. O Valdemar da Costa Neto continua articulando politicamente como se fosse um cidadão comum. Isso tudo já foi mostrado. No caso do Valdemar, por exemplo, é abuso. No meu ponto de vista, é abuso. Sim. Mas isso não pode ser encarado como uma premissa para acabar com o privilégio de todo mundo. Acho que aí nós perdemos uma chance de avançar mais na discussão e ver como é que é essa prestação de serviço, não para os mensaleiros, mas para todos os condenados que estão nessa situação. É tratar uma lógica que atinja a todos que estão nessa situação, inclusive os mensaleiros. Não não vou com a cara do Zé Dirceu, ele não vai trabalhar, não vai para o semiaberto. Não pode ser assim. E até mesmo porque Joaquim Barbosa se coloca como uma espécie de justiceiro. É algo que é ruim para a democracia. E eu vou parar por aí, que eu acho que também o que foi revelado pela Veja no final de semana é irracional. Do cara postar em rede social que o Joaquim Barbosa é um monstro, que ele deve ser morto. Tem nada a ver. Todo mundo Isso sabe aí é que a revista Veja, ela é do PSDB. Sim, ela tem mas não é isso não é isso não. Quem publica isso na rede social está errado. O Joaquim Barbosa, com todos os erros dele, ele deve ser respeitado enquanto figura humana. Enquanto figura humana. Assim como o José Dirceu, com todos os erros que ele possa ter, com todos os erros que ele possa ter cometido na vida, ele tem que ser respeitado enquanto figura humana. Da mesma forma que você fez a defesa aqui do prefeito Paulo Garcia, que se ele erra na gestão, não podemos misturar a vida particular de uma pessoa com a atividade profissional, né? São coisas distintas. Exatamente. Você pode ter restrição, mas não pode deixar de reconhecer as virtudes das pessoas. Eu acho que é nesse sentido. O Joaquim Barbosa erra nisso. Parece que agora está terminando o mandato dele à frente do Supremo, tudo, e ele pode estar criando um problema para ele mesmo. Que a tendência é que todos esses casos desaguem no Supremo com total possibilidade dele ser questionado nas suas decisões. E ele reage mal a isso. Ele está errado nesse tipo de decisão. E você falou uma coisa muito correta, porque foi criado o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que tem como obrigação, né, acompanhar as atividades do Judiciário. Só que Joaquim Barbosa, ele é presidente do Supremo Tribunal Federal e também é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, ou seja, ele está acima de tudo e de todos. Deixando a presidência do Supremo Tribunal Federal, haverá também mudanças nessa questão do Conselho Nacional de Justiça. E aí poderemos ter aquela... Aí as coisas se embaralhando. Ele vai tomando essas decisões porque ele foi relator do processo do mensalão. Isso. E como ele atritou com a vara de execuções do Distrito Federal, ele está avocando para si as decisões em torno do cumprimento de penas. Então, aí ele reforça essa coisa de que ele tem um poder. Não é. O Supremo
ele é movido por decisões colegiadas. Essas decisões dele podem ser questionadas e levadas a plenário, e ele pode, como já foi derrotado diversas vezes. Criando rusgas no judiciário, né? E causando por espécie. Por exemplo, tem gente que pode estranhar, pouquíssima gente se lembra, mas Joaquim Barbosa foi voto vencido, por exemplo, quando se mandou o processo do Mensalão Mineiro para a primeira instância em Belo Horizonte. Ele foi voto vencido. Exatamente. Ele defendeu que o processo fosse julgado no Supremo, mas vai para a conta dele também, que ele beneficiou os tucanos, porque mandou o processo. A decisão é colegiada. Assim como tem ministros lá que se esquivam e são poupados, as condenações do mensalão petista são decisões colegiadas. Sim. O Joaquim Barbosa não tomou essa decisão sozinho. Vai para o CNJ, as decisões são colegiadas. O voto dele é um voto. Ele tem prerrogativa de comandar a pauta, uma série de prerrogativas mesmo são do cargo, mas as decisões finais são decisões colegiadas. E também muita coisa, a gente vai para o intervalo, mas para falar da política de Goiás, da pesquisa, mas muitas coisas, né? Por exemplo, decretou a prisão de algumas pessoas, saiu de Brasília, né? Decretou a prisão dos mensaleiros, justamente num período, final de semana, feriado, coisas assim. Então, tudo agora, isso... Repetiu agora com o Genuíno, recebeu o laudo lá dos médicos, dos médicos ligados à Universidade de Brasília, na segunda e terça-feira, e deixa para soltar a decisão na sexta-feira à noite. Para quê? Exatamente, virar notícia no domingo. Isso. Nós vamos para um breve intervalo comercial, depois nós fomos às ruas para saber se as pessoas estão otimistas ou não sobre a questão da economia no Brasil. E também uma pesquisa que foi divulgada e que tem que ser considerada, né? A pesquisa ela traz aí números surpreendentes, mas quando se trata de pesquisa, a gente tem que analisar. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23. Aquele encontro, bate-papo informal, falando sobre os assuntos, né, que, pelo menos a política aqui em Goiás, Marcelo, deu uma esfriada, né? Daqui a pouco a gente tem aí o povo falando sobre a questão da perspectiva, se está mais otimista ou otimista ou não com a economia. Mas a política essa semana deu uma esfriada, né? Sei não, tá todo mundo conversando com todo mundo. Ninguém decide nada, mas conversar, todo mundo conversa. Porém, não define nada. Eu tenho ouvido algumas conversas assim, tem algumas articulações, alguns acordos, que até onde eu sei, quando é a coisa mais intrincada, tá um esperando o outro tomar iniciativa para conversar. Agora, Marcelo... Aí o que tem que definir agora? Há uma cobrança em cima de Júnior Friboi para ele, se o Íris saiu, ocupa o espaço. Sim. Vai no vácuo. Mas ele já foi atrás de Íris. Mas isso faz parte do jogo. O que o Júnior tem que fazer? Tem que ir atrás de Íris para a aresta que tenha ficado. Conhecendo o Íris não vai ser... Não vai ser tarefa fácil. Isso. Mas ele precisa mostrar agora a sua capacidade, que é ir atrás, e a cobrança em cima dele é justamente esse, para ele continuar representando o partido, assumir essa condição de figura maior do partido, negociar os cargos que faltam na chapa, quem vai ser vice, quem vai ser candidato ao Senado. O Júnior tem que ir à luta e mostrar alguma coisa também. É essa a expectativa do PMDB. No PSDB, Marconi Perillo fica com essa conversa aí para boi dormir, né? Ele lançou a candidatura no domingo retrasado e agora já voltou atrás dizendo que vai esperar o prazo. Ele informou a direção nacional do PSDB que vai ser candidato mesmo à reeleição. Isso foi lá em São Paulo, chega aqui, ele não sei, manda dizer que não sabe, Será que está decidido. Não vai ser candidato? Todas as pedras de Goiás sabem disso. O que o Marconi fez foi lançar o dia da decisão dele para o dia 28 de junho. Ele vai esperar até o último momento, mas não existe nada que mova contra isso. Antônio Gomide continua tentando aglutinar, mostrar capacidade, tem que mostrar a capacidade de aglutinação. Isso significa que até o dia da convenção do PT, ele precisa acenar, por exemplo, partido tal, e tá comigo,
e Vanderlan Cardoso sair desse rame-rame e mostrar. É a mesma coisa, mesmo desafio do Antônio Gomide. Vanderlan e Antônio Gomide têm que mostrar que podem ir além de si mesmos e de seus partidos. Por falar nisso, deixa eu mandar aqui um forte abraço para Olavo Noleto, que assiste os nossos programas, principalmente aos domingos, elogiou muito e o convidei para uma entrevista aqui no domingo, né? E ele disse que está à nossa disposição, assiste aos programas, né? Elogiou muito e é um dos fortes nomes aí do PT, principalmente nessa ligação de Goiás com Brasília, né? Exatamente. E na chapa aí para deputado federal é considerado o número 2 hoje do PT. O número 1 é? Rubens Ottoni. Na Bolsa de Apostas, hoje dentro do PT. Tá, antes da gente falar da pesquisa e falar também do Caiado, desculpe a expressão, telespectador, me desculpe a expressão, mas antes Caiado era a noiva a ser cortejada. Agora já tem gente dizendo que ele está rodando a bolsinha aí nas esquinas, porque demorou tanto a namorar que agora está em busca de um noivo, né? Marcelo, rapidamente, essa questão aqui, o tempo está meio estourado, essa questão de Ronaldo Caiado, ela se inverteu de um momento para o outro e ficou uma situação muito difícil, né? Porque ele atirou contra alguns partidos que poderiam abrir para ele a possibilidade. Todos, contra né? Todos. Contra todos. Contra todos. O Caiado continua com aquilo que a gente fala da reserva moral, ele consegue vender isso bem, é o cara independente, o político independente, acima de tudo, de todos, independente de posicionamentos ideológicos não, é um cara respeitado, admirado em tudo, mas ele... Perdeu espaço. Perdeu tempo dessa negociação. Ele parece que é o sujeito que nenhum candidato a governador me procurou, ele está esperando ser procurado para... E os candidatos esperando o Caiado procurar para resolver a vida. E nisso vai passando. Aí o Caiado, já falamos aqui, tem problema com o Marconi na época da retirada dos prefeitos do PFL ainda, da época do PFL ainda. Do Chiquinho. Tem problema com a Marina Silva para apoiar o Vanderlan. Tem o problema do cartel da carne lá, que impede ele de subir no palanque com o Júnior Friboi. E com o PT o DEM não coliga. Ou seja, vamos falar de partidos. PSB, que é de Vanderlan, Caiado Marina. Não tem... veto da Marina. Tem um veto da Marina. No PMDB de Friboi, dificilmente ele não vai. Problema do cartel. Exato. Já no governo do Estado, ele também tem essa dificuldade, porque Marconi Perillo, né, quando ainda existia o PFL... veio aqui até um interventor aqui no PFL, porque vários prefeitos, deputados, eles saíram do PFL e todos eles foram para o PSDB, inclusive o presidente do partido na época. Aí o que acontece? Pela postura que o Caiado adotou até agora na eleição, está sobrando para ele uma reeleição a deputado federal e só. Ou uma dobradinha com o Iris, né? Não, mas não tem. Não, eu falo dobradinha porque não tem outra opção. Pois é, mas aí se ele for compor lá na frente, seria com o Iris candidato a governador. Isso. Certo? Passando a rasteira no Friboi. Mas aí já atrapalha o PMDB na luta em glória também para ter o PT de Antônio Gomide no meio. Então, é complicado. O caminho dele... Muito complicado. Afunilando. Nós íamos mostrar aqui a matéria sobre a questão porque nós temos a pesquisa para falar ainda. Vamos ver rapidinho? Vamos. As pessoas estão falando aí, nós vamos ouvir se estão pessimistas ou otimistas em relação à economia brasileira. Vamos ver, solta aí. Pessimista porque a gente não tem uma perspectiva. Otimista. Porque está tudo dando certo. Pessimista porque enquanto o governo do PT estiver aí, né, na frente, eu não tenho como ter expectativa sobre a melhora da economia. Tanta pessoa que não tem capacidade trabalhando, outros corruptos mais, então é difícil acreditar. A gente só vê falar em corrupção, né? A presidência da República tentando segurar a inflação através de meios que
futuramente vai voltar para a população de uma forma trágica, é o que estão anunciando. Então isso vai pegando na sociedade e todos nós ficamos apreensivos, né? Para mim tá tudo bem, tá otimista. Pobre, mas ser rico também não é muito bom nada, né? Já pensou se não tiver preocupação nenhuma? A graça de viver é os problemas da vida que pra você resolver, não? Tá aí, tirando a filosofia desse último, né? 4 estão pessimistas e apenas 1. Agora é impressionante, né? Sempre ligam o fato economia à questão política. A vida das pessoas, né? Então, tem que... Isso aí é aquilo que a gente falou, a economia que atinge as pessoas, que mexe com a vida das pessoas, é a que pode influenciar no voto lá na frente. Vamos rapidinho aqui falar sobre um assunto, né, que foi divulgada uma pesquisa nessa semana, e nessa pesquisa Marconi Perillo ainda tem a liderança com 17,7%, Íris, né, tem 6,7%, Vanderlan tem 3,7%, Gomide 3,7% e Júnior do Friboi 2,7%. Isso no levantamento espontâneo. Espontâneo. Né? Quando é mostrado o nome. Um teste de publicidade. O mérito dessa pesquisa, que é a primeira que foi feita após a retirada do nome de Iris Rezende, e o nome de Iris Rezende foi retirado totalmente da pesquisa. O resumo dela hoje é o seguinte: na espontânea é isso, Marconi disparado, Íris continua sendo segundo colocado, não tem, é o principal referencial de quem não vota em Marconi. E quando são colocados, os dois cenários que foram testados, colocados o nome do Marconi, o Marconi dispara. Júnior Friboi não decola, ele está, no geral, atrás do Vanderlan. E só há possibilidade de segundo turno quando Vanderlan, Gomide e Júnior são colocados como candidatos. E a avaliação que se tem no meio é que dificilmente esses 3 chegam com força à campanha para governador. Um deles deve abrir mão para apoiar o outro. Nós já falamos aqui, né, sobre a possibilidade de Antônio Gomide ser candidato ao Senado Federal, porque para Dilma Rousseff e o governo federal, o peso de um senador é muito maior do que de um governador. Então, essa semana... Você quer aumentar mais a sua dúvida? Nenhuma. Entrevistei o Gomide hoje na saída e falei, não, está muito bem. Tive com Lula, tive com Dilma, está todo mundo apoiando dentro do PT. Inclusive disse que o pessoal da cúpula do PT não tem compromisso nenhum, nem com o Júnior, nem com ninguém do PMDB hoje. Só na reeleição da presidência. Eu tô só repassando, né? Esse é o jogo de xadrez que vai ser colocado. Até mesmo porque, quando o Marcelo disse aqui que o governador Marconi Perillo, ele comunicou à Executiva Nacional que ele era candidato e recuou, é uma questão de estratégia, porque a campanha cada dia está mais cara. Quando você lança uma candidatura, a tendência natural é que são aqueles prováveis candidatos a deputados, os prefeitos, né, avancem o sinal e comecem a negociar apoio, uma coisa pouco comum na política, né? A gente quase não vê falar sobre isso, né? É só anunciar uma candidatura, a pessoa já se apresenta, todo do seu lado, mas me ajuda que eu te ajudo, é o fisiologismo, essas coisas assim. Isso. Então, todos os candidatos deixam para a última hora para apresentar os seus nomes justamente por causa disso, né? Porque se lança uma candidatura prematura, exemplo está aí, Júnior do Friboi, quem disse, foi o próprio Íris Rezende Machado que disse, né, que não se faz política dessa forma, né? Tem que ter princípios morais e não princípios econômicos. E aí criou-se um problema. Júnior do Friboi essa semana sumiu, Antônio Gomide também cancelando a sua agenda. Então, essa forma de anunciar de forma prematura traz aí um desgaste grande, né? E voltando, a cobrança que tem em cima do Júnior do Friboi é justamente isso. Já que o Íris saiu e que ele é o cara, que ele assuma essa posição.
Essa é a grande cobrança que tem em cima dele. Ele assumiu o papel de grande liderança do PMDB em Goiás. Isso aí é verdade. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. Algum assunto que o amigo queira falar que não foi abordado? Não, eu estou satisfeitíssimo hoje. Satisfeitíssimo. Eu estou... A vida está muito boa. Eu estou muito preocupado com a economia do Brasil, porque eu aprendi uma coisa. Quando o político diz não se preocupe, aí eu me preocupo. Aí quando ele diz, como Guido Mantega, Aldo Rebelo e tantos outros dizendo não se preocupem, aí eu me preocupo. Quando eles estão calados, eu estou bem. Quando eles falam, eu me preocupo. E os abraços tradicionais aí para os ouvintes do Rádio Verdade, logo mais às 8 horas da manhã no ar, Mariguinha. Mandar um abraço para a Beth, que eu gosto muito. Hoje é só para a Beth e para o Vargas. Uai, mas essa... Tô econômico hoje. Tá econômico, né? Tá seguindo aí a linha do Guido Mantega. Exatamente. Um abraço. Bom, e lembrando, né, que em breve, nessa semana, a gente terá a alegria, a satisfação, o prazer e principalmente uma questão que a gente tem que ter nesse Brasil, que a gente sempre fala. Falei nesses dias atrás sobre o legado de Mandela, legado de tantas outras pessoas que têm que ser seguidos. Teremos a alegria, a felicidade da volta do Padre Jesus Flores aos domingos, engrandecendo aqui as nossas discussões, os nossos debates. Então, o Padre Jesus Flores estará conosco nesse domingo agora, engrandecendo mais ainda o programa. Amigo, obrigado pela presença, bom programa lá na rádio e até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos. Ok, nós estamos indo embora, a todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.